Boa noite a todos, que Jesus, nosso amigo e nosso mestre, possa nos abençoar. Vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder, tá bom? Quem aqui já fez promessa? Promessa, sabe? Ah, Senhor, se eu alcançar tal coisa, eu te dou tal coisa. O hábito de fazer promessas, ele é muito antigo nas nossas tradições religiosas. Se a gente for parar para analisar a história das religiões, egípcios já tinham esse hábito, gregos, romanos, os hebreus, o povo em meio ao qual Jesus nasceu. Então é um hábito muito antigo da humanidade e às vezes nós fazemos promessas até de um modo mais informal, falar, me ajuda, Senhor, que se o Senhor me ajudar, esse ano eu vou fazer tal coisa. Por trás de tudo isso há sempre a mesma ideia, a ideia de tentar mudar as considerações de Deus a nosso respeito, ou a ideia de fazer uma troca, olha, o Senhor me dá tal coisa e eu te dou essa outra coisa. Então nós temos essa ideia de mudar aquilo que Deus quer, ou tentar mudar aquilo que Deus pensa e que Deus escolheu a partir de alguma coisa que nós ofertamos a Deus. Então, por exemplo, lá entre os gregos na antiguidade, a pessoa ia plantar, vou semear trigo aqui. Então vou fazer uma oferta, uma oferenda à deusa da agricultura para que o meu trigal floresça, cresça e dê muito trigo. Então ele oferecia alguma coisa a essa deusa na expectativa de que em troca a deusa lhe favorecesse. E havia essa prática de troca, de permuta para tudo. Vamos atacar a cidade vizinha, os nossos inimigos, a matar todo mundo. Então vamos aqui fazer uma oferenda ao Deus da guerra para que ele nos ajude no nosso intuito. Então, uma prática antiquíssima. Essas oferendas antigamente eram sacrifícios, dependendo do povo, até sacrifícios humanos. Entre os hebreus, o povo em meio ao qual Jesus nasceu, havia o sacrifício de animais. Minha esposa está grávida, se meu filho nascer bem, Senhor, eu vou sacrificar aqui um carneiro. E aí o cara levava o carneiro lá no templo e o carneiro era sacrificado. Uma parte ficava para os sacerdotes e a outra era queimada lá num altar, numa fogueira gigante. E a ideia era de que aquela fumaça e o cheiro que ela carregava iam chegar em Deus. Então é sempre a mesma coisa. Eu ofereço algo a Deus na expectativa de que Deus me ajude, ou então na expectativa de mudar alguma deliberação que Deus já tomou em relação a mim, ou em relação a alguém da minha vida, não importa. Há por trás sempre essa ideia de troca, essa ideia de permuta. Há ainda pessoas que fazem promessas em um sentido um pouco diferente. A promessa no sentido de fortalecer as próprias disposições. Então, esse ano eu vou fazer o estudo sistematizado no Centro Espírita. Então, Senhor, se o Senhor me ajudar a fazer o estudo sistematizado no Centro Espírita o ano todinho, sem desistir, sem abandonar, no final do ano eu vou doar uma cesta básica para alguém. Então, a pessoa assume um compromisso com Deus, na expectativa de que Deus a ajude a manter esse compromisso. Então, é uma espécie de fortalecimento para as próprias determinações ou para a própria fé. Para o Espiritismo, essa ideia não faz muito sentido, porque olhem só, tudo o que nós temos, na maior parte das vezes, é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal, mas
por trás do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal, há uma série de condições reencarnatórias que Deus nos propiciou. A saúde para trabalhar, a inteligência para trabalhar, as condições materiais que às vezes os nossos pais nos ofertaram para que a gente pudesse ir para a escola, para que a gente pudesse se formar. Então, veio de Deus. Aí, o que seria a promessa? Senhor, eu tenho essas coisas aqui que foi o Senhor que me deu. Agora eu quero outra coisa e eu quero que o Senhor me dê. Então eu vou te entregar isso, que o Senhor já me deu, para o Senhor me dar outra coisa. E Deus vai sair perdendo, né? Não que Ele se importe com isso. Não que Deus tenha uma prancheta na qual Ele esteja anotando o que Ele já nos deu, ou na expectativa de que, você vai me pagar, você vai me devolver. Não. Mas é porque a ideia, pelo menos, olhando a partir da nossa perspectiva espírita, ela não faz muito sentido. Eu vou oferecer para Deus o que é de Deus, para pedir outra coisa que é dele, para que eu possa usar. Não faz muito sentido. Apesar disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 7, existe um texto chamado O Sacrifício Mais Agradável a Deus. E aí lá, o Allan Kardec, em parceria com os espíritos superiores, analisa essa tradição humana tão antiga de fazer promessas e de fazer oferendas a Deus em troca de alguma retribuição. Na antiguidade, quando as pessoas se propunham a oferecer alguma coisa aos deuses, elas ofereciam o que elas tinham de melhor. Eu vou oferecer o melhor animal que eu tenho na minha fazenda a Deus, porque o que eu quero que Deus me dê é algo muito positivo. Então vou oferecer algo muito bom para Deus. E Allan Kardec, lá nesse texto, conversando com os espíritos, analisando a situação, ele toca no ponto dos flagelos. Já viram pessoas que fazem promessas que envolvem flagelo? Se eu passar no concurso, eu vou subir os degraus do Cristo Redentor de joelhos. Fica lá com o joelho todo esfolado, sangrando. Se eu fizer a cirurgia e ficar bem, eu vou jejuar um mês todinho, com fome, magro. E é uma coisa muito estranha, porque os antigos ofereciam o que eles tinham de melhor. E hoje, muitas das vezes, nós queremos fazer esses intercâmbios com Deus e oferecemos a Ele a nossa dor. Olha que coisa maluca. Deus, nós abrimos o livro dos Espíritos, primeira pergunta, o que é Deus? E aí os Espíritos dizem a Allan Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós vamos lá no Evangelho de João, Deus é amor. Mas como pode um ser tão inteligente e tão amoroso se gratificar com a nossa dor? Vocês já pararam para pensar que tipo de Deus seria se Ele ficasse feliz quando um filho seu lhe oferta a própria dor? Jesus, certa vez, conversando com os apóstolos, com a multidão, ele falou assim: qual dentre vocês, se um filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Qual dentre vocês, se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? E aí Jesus complementa: se vocês que são duros de coração, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imaginem Deus. Então não faz sentido a ideia de Deus se gratificar com as nossas dores. Pensem nas nossas crianças em casa, os nossos filhos. Quando eles querem alguma coisa, o que eles fazem?
ficam chameguentos, carinhosos, adulam o papai, adulam a mamãe, eles oferecem o melhor deles, que é o carinho, é a disposição de amar. Pergunta se a gente quer um copo d'água, aí vai e busca, pega a sandália, é o melhor que eles têm para oferecer. Agora imaginem que o filho de vocês, querendo alguma coisa, fala: papai, mamãe, se vocês me derem, eu vou apertar o meu dedinho na porta. Deus me livre, meu filho, não faça isso. Que tipo de pai seríamos nós se aceitássemos e nos congratulássemos com os nossos filhos nos oferecendo a dor deles? Seríamos pais sádicos, e tenho certeza que ninguém aqui aceitaria isso. Quanto menos, então, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, se alegraria com as nossas dores e os nossos sofrimentos. Se queremos oferecer algo a Deus, se queremos sacrificar algo a Deus, e aí é isso que Kardec fala no texto, o sacrifício mais agradável a Deus, que sacrifiquemos a Ele o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Eu escolhi esse tema porque todo mundo aqui já ouviu falar do Ariano Suassuna, né? Escritor brasileiro já falecido. Não sei se vocês sabem, mas o Ariano Suassuna era professor de filosofia. E ele era responsável, se não me falha a memória, na Universidade Federal do Ceará, pela disciplina de estética. Estética é a parte da filosofia que estuda o belo, que se pergunta por que nós consideramos algumas coisas belas e dizemos que outras não são belas. E calha de eu também ser professor de filosofia e estava procurando alguns textos do Ariano Suassuna porque ia dar uma aula de estética. E aí me deparei com ele falando dessa questão de promessas. Falei, gente, ele está falando a mesma coisa que o Kardec fala no texto, o sacrifício mais agradável a Deus. E aí o Ariano Suassuna fala assim: Deus, quando criou o mundo, o que Ele criou para o homem viver? Qual era o lugar? Era o Éden, um jardim. O que é um jardim? O jardim é um lugar bonito, perfumado, cheiroso, harmonia entre as coisas que estão ali, fartura. Tudo isso Deus criou. Por quê? Porque Deus gosta do que é belo, gosta do que é harmônico. Esse Deus que gosta do bem, que gosta do belo, não se alegra com a dor. A dor é uma criação nossa, o sofrimento. Jesus fala, né? Eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu não quero ninguém se sacrificando. Então, essa ideia de nos torturarmos é bobagem. O que o Allan Kardec fala, então, é: queremos sacrificar algo a Deus? Sacrifiquemos o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque no processo de sacrificar o orgulho e o egoísmo, nós ofertamos o que há em nós de melhor. Como sacrificar o egoísmo? Egoísmo, via de regra, é o comportamento, a tendência, o pensamento de que eu sou o centro das atenções de todos e tudo o que existe deve ser para mim. Aquele ditado: quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é a expressão máxima do egoísmo. Olha, vai faltar, então eu vou garantir o meu e os outros ficam sem. Então, sacrificar o egoísmo é fazer ou tomar medidas nas quais eu colocarei as outras pessoas e as necessidades das outras pessoas no mesmo patamar em que eu coloco a mim mesmo e as minhas necessidades.
Eu não me colocarei adiante dos outros, eu me colocarei conjuntamente aos outros. E vou também assim analisar as necessidades das outras pessoas. E é aí que eu vou perceber que se eu tenho problemas, há pessoas que têm problemas muito maiores e que eu posso ajudar a minorar a dor e o sofrimento dessas pessoas. E aí eu oferto o que há de melhor em mim, a disposição de servir. Não há nada melhor no ser humano, em nós seres humanos, do que a disposição de servir, a disposição de ajudar. Até meados do século passado, os cientistas acreditavam que cultura era uma exclusividade humana. Há um ramo da biologia chamado etologia. A etologia estuda o comportamento dos animais silvestres em seu habitat natural. E a etologia, no século passado, descobriu que há muitos animais que têm cultura. Há muitos animais capazes de transformar a natureza e ensinar isso aos seus descendentes. Então, pegam grupos diferentes de chimpanzés ou de bonobos e percebem que os hábitos são diferentes, embora geneticamente sejam iguais. Então, aqueles hábitos não são instintivos. Então, há grupos que aprendem a usar ferramentas para pegar frutas que não alcançam. Há grupos que aprendem a usar ferramenta para atacar outros grupos. Então, sociedades altamente sofisticadas e nas quais eles vão ensinando uns aos outros. O pato, quando nasce, a pata não precisa ensinar ele a nadar. Aquilo é instintivo, aquilo é uma programação biogenética. E aí todo mundo achava, não, só o ser humano é capaz de cultura, ou só o ser humano é capaz de linguagem. Já se sabe que golfinhos têm sociedades complexas. Então os golfinhos têm graus de parentesco. O golfinho reconhece o tio dele, o avô, e o som que ele faz para evocar, para chamar, é diferente dos outros. Com isso, nós, seres humanos, que nos achávamos exclusivos em muitas coisas, começamos a ver que não é bem assim. Mas há algo que, por enquanto, pelo menos até esse momento, se percebe apenas na nossa espécie, que é justamente essa disposição de servir, essa disposição de renunciar à própria comodidade em favor de alguém que careça de algo que nós temos. Isso é o combate ao egoísmo. É esse o caminho para que sacrifiquemos o egoísmo. Ofertar aos outros aquilo que nós temos de melhor. Nos colocarmos à disposição. Todo mundo sabe que o amor é a grande regra do espiritismo. O amor é a grande regra do cristianismo. Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Amar. O amor é a regra. Mas, para o cristianismo e para o espiritismo, não há amor teórico. O amor não pode ser uma teoria. Só há amor quando há ação. O amor não pode ser um discurso, ele deve ser uma prática, ele deve ser um engajamento, um envolvimento. Dessa forma, então, sacrificar o egoísmo é uma forma de amar. O amor se manifesta de muitos modos diferentes. Estar disponível
é uma dessas formas. Eu me ponho disponível para alguém, eu sacrifico o meu tempo. Para me pôr disponível, eu tenho que dispor do meu tempo, dispor dos meus recursos materiais, dos meus recursos financeiros, dos meus recursos auditivos para ouvir alguém, dos meus recursos orais para falar com alguém, para aconselhar alguém. Então, esse é um processo por meio do qual nós fazemos um sacrifício agradável a Deus, o sacrifício do egoísmo, e com isso ofertamos o nosso melhor, a disposição de servir. Mas os Espíritos falam ainda da possibilidade de sacrificar o orgulho. Via de regra, o orgulho é uma forma de pensar e de agir que faz com que nós nos vejamos como superiores aos outros seres humanos. E todas as vezes que eu me elevo artificialmente e me vejo como superior aos outros seres humanos, e olho para as pessoas como se eu estivesse no alto e elas embaixo, eu desenvolvo uma atitude chamada arrogância. O que é arrogância? Arrogância é eu dar a mim mesmo direitos que eu não possuo e que implicam necessariamente em retirar direitos das outras pessoas. Uma coisa simples, simplíssima. A gente vai ali no shopping e você vê uma pessoa jovem e saudável estacionando o seu carro em uma vaga que é reservada para uso exclusivo de uma pessoa idosa, de uma pessoa com dificuldades de locomoção, de uma mulher que está grávida. Essa pessoa que faz isso, ela não para pensar na necessidade dos outros, mas ela também se acha cheia de direitos, e ela se acha cheia de direitos porque ela olha os outros seres humanos do alto, como se de fato fosse superior aos demais. E aí o Kardec fala, quer sacrificar algo? Sacrifique o orgulho. Sacrifique o orgulho como? Oferecendo a Deus, ao próximo, a si próprio, algo seu que é muito valioso. A capacidade de avaliar. Nós, seres humanos, somos muito bons para avaliar as coisas, para medir as coisas. Alguns filólogos, filologia é o ramo da linguagem que estuda a origem e as mudanças históricas dos idiomas, e muitos filólogos dizem que na imensa maioria dos idiomas, a palavra que define a nossa espécie, homem ou humanos, traz na sua raiz a palavra que significa mensurar, medir, pesar. O ser humano é aquele que é capaz de mensurar as coisas. Olha que habilidade incrível que nós temos. Vocês não vão encontrar nenhum outro ser que vive neste planeta que seja capaz de medir, de mensurar, de analisar. Mas quando nós analisamos a nós mesmos, parece que essa habilidade falha, fracassa miseravelmente, porque nós olhamos para nós mesmos e a nossa visão é totalmente distorcida. Ou nós nos achamos a pior das criaturas, e aí nos tornamos invejosos, ou nós nos achamos a melhor das criaturas, e aí nos tornamos arrogantes. Sacrificar o orgulho é, na verdade, fazer um esforço de avaliação sincero e honesto de nós mesmos. Quem eu sou? O que eu posso? O que eu não posso? O que eu já consigo fazer? O que eu ainda não consigo fazer? Porque se nós formos capazes de, movidos pela sinceridade e pela honestidade, fazermos esta autoavaliação,
nós vamos perceber que, embora tenhamos as nossas conquistas, não há nada, absolutamente nada, que justifique essa posição de superioridade em relação aos nossos irmãos. E principalmente as atitudes que daí derivam, porque é a posição de superioridade que nos leva a humilhar alguém, a depreciar o trabalho de alguém, a olhar o que alguém fez com muito esforço, com muito carinho, e falar: nossa, mas que coisa feia, hein? Você podia ter feito melhor. Essa mania tão corriqueira, infelizmente, às vezes, vivenciada no ambiente doméstico, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos, os irmãos com os irmãos, a depreciação do outro, a degradação dos esforços do outro, tudo isso é orgulho, tudo isso é esse hábito de acreditarmos que somos sempre muito superiores do que as outras pessoas. Vocês devem ter ouvido ou devem ter lido em algum lugar a ideia expressa no Gênesis bíblico de que Deus teria feito o ser humano de um pedaço de barro, né? Obviamente, para nós espíritas, é uma narrativa mitológica, é uma alegoria, mas a frase "nós somos todos do mesmo barro" é extremamente significativa, porque reencarnados neste mundo, somos a maioria espíritos em expiação e prova, espíritos que carregam consigo progresso realizado. Ótimo, mas também carregam consigo uma imensidade de necessidades evolutivas, necessidades de aprendizado. Um reencarna para aprender a ser mais doce, a ser mais brando, outro reencarna para aprender a mandar, outro reencarna para aprender a obedecer. Nós todos temos muito a aprender, portanto não se justifica essa atitude de superioridade e o que vem com ela, que é a humilhação do outro, a depreciação do outro. Então, se queremos ofertar algo a Deus, ofertemos a Deus a nossa capacidade de análise para fazermos uma reflexão sincera sobre nós mesmos, sobre a nossa condição, sobre as nossas forças e também as nossas fraquezas. Há em nós muita beleza que pode ser ofertada a Deus. Não ofertemos ao Pai as nossas dores, as nossas angústias, o nosso sofrimento, porque Deus não se alegra com isso. É claro que se nós queremos pôr fim a essas dores, a essas angústias, nós encontraremos em Deus, o nosso Pai, todo o apoio de que nós precisamos, porque Deus, em sua infinita bondade e em seu infinito amor, nunca deixa de nos ofertar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, porque muitas vezes ainda agimos como crianças mimadas, mas sim aquilo que nós precisamos. Desde o pior dos criminosos até o mais angélico dos santos, Deus os ama do mesmo modo e oferta a cada um deles aquilo que eles precisam. De tal forma que é fundamental, então, que olhemos para Deus como quem olha um pai, como um filho que olha para um pai amoroso, e não nos preocupemos com essas promessas, com essas trocas, com esses escambos, porque Deus faz com que chegue a cada um de nós aquilo que cada um de nós precisa vivenciar para o seu crescimento espiritual. Só não devemos nos acomodar, porque às vezes o que nós precisamos é superar limites, superar desafios. Então chega o problema, fala, não, Deus quer que eu conviva com esse problema. Não, Deus quer que você o solucione, que coloque as suas capacidades
para funcionar e então solucione qualquer problema que compareça em sua vida. Para nós encerrarmos, é fundamental então termos em mente que esse amor de Deus, ele é integral, então ele não faz escolhas. Às vezes o que eu vou falar é muito bonito, às vezes algumas pessoas acham terrível, mas Deus ama a cada um de nós no máximo das suas potências. E Ele ama do mesmo modo a pedrinha que está ali fora e que o carro vai passar em cima. Porque Deus não faz estas seleções. Deus ama. E Ele ama do mesmo modo tudo aquilo que Ele criou. E para Ele muito mais importam as nossas atitudes do que qualquer um dos nossos discursos e das nossas reflexões, muitas vezes vazias. A Federação Espírita do Paraná, durante muito tempo, produziu um material em CD chamado Momento Espírita. Isso hoje deve estar no YouTube, no Spotify. Isso é mais antigo, né? Ali pelos anos 90. Eu sei porque o Cléber me mostrou, eu não estava encarnado ainda nessa época, não. E eu acho que era no Momento Espírita 3, que tinha uma história muito interessante. Um homem muito rico, fazendeiro de muita terra, era muito bondoso, assim, extremamente honesto, tratava todos os colonos da sua fazenda, meeiros, arrendadores de terra, com extrema retidão, com bondade. Às vezes ele diminuía as cobranças, postergava a arrecadação para que as pessoas vivessem bem. Tão bom quanto esse homem era, ele era cético. Não acreditava na existência de Deus e nem mesmo gostava que tocassem nesse assunto com ele. Ele achava isso o fim da picada, uma perda tremenda de tempo. Um dia, montou ao seu cavalo e saiu percorrendo a sua fazenda, vendo como estavam as plantações, as vilas onde moravam os seus funcionários, e depois de andar bastante, ele se deparou com uma casinha pequena. Ele ficou olhando aquela casa e ele não lembrava quem morava ali. Ele foi se aproximando. Quando chegou perto da casa, ele olhou pela janela, viu uma cama, uma senhora deitada na cama e ao lado da cama, ajoelhada, uma criança, um menino de mais ou menos 9 anos, rezando. E aí o fazendeiro falou: menino, o que você está fazendo? Ele falou: Senhor, minha mãe está muito doente e nós não temos dinheiro para comprar remédio, então eu estou rezando, pedindo a Deus que auxilie a minha mãe. E o fazendeiro ficou furioso, né? Não perca seu tempo com isso, Deus não existe, e ainda que ele existisse, não perderia o tempo dele conosco. Aí pôs a mão no bolso, pegou o dinheiro, entregou para a criança e falou: vá até a cidade, traga o médico para ver a sua mãe e compre os remédios que ele mandar. Fez a volta no cavalo e foi embora. Depois de andar um pouco, ele resolveu voltar. Ele voltou, que ele chegou na casa e olhou pela janela, estava o menino de joelhos rezando. E aí ele ficou mais furioso ainda. Mas eu já te falei para não perder tempo pedindo nada a Deus. E a criança: não, eu não estou pedindo nada a Deus, eu estou agradecendo, porque eu pedi ajuda para a minha mãe e Ele enviou o Senhor. Agora eu estou agradecendo. Então, no processo de ofertar algo a Deus, ofertemos o que há de melhor em nós, as nossas capacidades reflexivas, mas principalmente a nossa capacidade de servir, de nos pormos à disposição daqueles que precisam e aos quais nós podemos ajudar. Que Jesus nos abençoe e tenhamos todos uma ótima noite. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás.
seja como o mundo, mais belo será. A sabedoria é chave de evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar.